Olá, galerinha do Integral Colégio e Curso. Eu sou a professora Lígia Xavier, a professora de produção de texto. E hoje nós iremos estudar sobre o texto de divulgação científica. Como vocês podem ver aí na tela, o texto de divulgação científica tem como objetivo informar sobre pesquisas e descobertas científicas. Quantas vezes a gente não para e fica pensando sobre a existência de alguns seres, sobre a existência de algumas coisas que existem, que nos fazem bem, outras que nos fazem mal, não é? Outras que nos fazem crescer, outras que não nos fazem crescer tanto assim. E a gente fica se perguntando como que tudo aquilo funciona. Então, o texto de divulgação científica tem como objetivo informar justamente pesquisas que podem ser feitas sobre temas diversos do nosso dia a dia. Temas como, por exemplo, esse daí que vocês estão vendo na tela. Alguma vez você já parou para se perguntar por que algumas músicas não saem da nossa cabeça? Às vezes, eu escuto uma música e ela continua tocando sem parar dentro da minha cabeça. Da sua também? E nem sempre é uma melodia agradável, não é mesmo? Na verdade, para se fixar na mente, o importante é que a música chame bastante a atenção por ser muito bonita, ou muito feia, ou muito legal, ou muito chata e repetitiva. Mas por que a gente demora tanto para se livrar dela? Olha aí o que o segundo parágrafo diz. Na hora em que a música entra pela minha cabeça, ou melhor, na hora em que a música entra pela primeira vez no cérebro, você nem imagina que vai ficar com aquela ou com aquele fundo musical pelas próximas horas ou mesmo dias. Mas é o que acontece. Depois de aprendido a música, toda vez que você relaxa um pouco, ela toca sozinha sem que você possa evitar. Mistério? Nada disso, são apenas memórias. Mas o que são memórias? Para responder a essa pergunta, você precisa saber primeiro que seu cérebro é formado por bilhões de pequenas células nervosas ou neurônios. Cada neurônio conversa intensamente com milhares de outros. Esse diálogo ocorre nos locais de menor distância física entre eles, nas chamadas sinapses. Nossas memórias são estocadas conforme o número de encontros desses neurônios. A cada instante, dependendo do que nos acontece, cada sinapse pode ficar mais forte ou mais fraca. Quando escutamos aquela música inesquecível no rádio, muitos encontros de neurônios se reforçam e a gente memoriza a sequência de sons. A partir desse instante, acontece um efeito conhecido entre os cientistas como reverberação de memória, que é como se o cérebro repassasse inúmeras vezes a mesma música. Por isso, algumas melodias grudam em nossa mente. Para ficar mais claro, pense em um campo bem plano. Se você jogar um pouco de água nessa superfície, ela não vai correr. Vai apenas ser absorvida pela terra, certo? Mas e se você cavar com a mão um caminho na terra e depois jogar a água? Ela vai correr como se fosse um rio, certo? É mais ou menos isso que acontece dentro da nossa cabeça. Quando você ouve aquela música inesquecível, é como se fosse cavado um caminho no seu cérebro por onde a música corre sem parar. É essa atividade livre dos neurônios que causa na gente a sensação de escutar a música novamente. Este é o mesmo fenômeno envolvido na formação dos sonhos. Para recordar, leia a CHC 219. Esse textinho que eu acabei de ler para vocês mostra a explicação de por que algumas músicas não saem da nossa cabeça. E essa explicação só pôde ser dada porque um grupo de cientistas estudou esse fenômeno
e descobriu justamente que os responsáveis por nossas músicas não sair, pela música inesquecível não sair da nossa cabeça, são os nossos neurônios, né, que trabalham o tempo todo. Mas outros temas também podem ser explicados pela divulgação científica, pela ciência. Temas muito simples, como esse daí que vocês estão vendo na tela. Por que devemos ter cuidado ao andar descalço na areia? Claro, gente, relaxem, eu não vou ler esse textinho para vocês, tá bom? Depois, se vocês quiserem, é só dar uma pausa no vídeo e ler para descobrir por que devemos ter cuidado ao andar descalços na areia. Outro tema também pode ser: por que a girafa tem o pescoço tão comprido? Quem quiser, é só dar uma pausa aqui também para poder descobrir por que a girafa tem o pescoço tão comprido. Na aula passada, eu deixei vocês com um tema que falava sobre a questão do riso. Por que rimos? Alguns não leram o textinho ainda, tá? Pois não me mandaram a atividade. Hoje, vocês irão planejar um texto de divulgação científica e vocês irão seguir todas essas instruções que estão aí abaixo. Primeiro, vocês irão pensar em algum tema interessante para escrever sobre ele. Você pode seguir o exemplo do texto lido no capítulo e pesquisar assuntos como... Vocês podem usar como exemplo, inclusive, o texto Por que rimos. Vocês podem pesquisar sobre por que tossimos ou por que se forma uma casquinha na pele quando nos machucamos. Ou vocês podem pensar também por que alguns animais possuem pelos e outros não. Ou vocês podem pesquisar qualquer outro tema que vocês achem mais interessante do que esses daí, tá bom? Não esqueçam de colocar sempre uma interrogaçãozinha no final, porque, na verdade, o seu texto vai responder a essa pergunta. Você pode pesquisar na internet, em livros, em enciclopédias, em revistas de divulgação científica ou qualquer outro veículo. Depois que vocês descobrirem qual vai ser o tema que vocês irão escrever o texto, vocês irão fazer a prática, vocês irão colocar em prática. Para organizar o seu texto, no primeiro parágrafo, você vai apresentar de forma introdutória o tema do texto. No primeiro parágrafo, você vai ter que dizer qual é o tema do seu texto e vai explicar por que esse tema é importante para poder ser escrito. Depois, no segundo parágrafo, ou no terceiro também, se você quiser fazer mais de um, você irá escrever o que você descobriu na sua pesquisa. Lembra que você vai pesquisar na internet, em livros, então você vai escrever o que você descobriu na sua pesquisa. E no último parágrafo, você vai fazer a conclusão, tá bom? Você vai mostrar a importância dessa pesquisa, tá bom? Depois, você pode colocar um título no seu texto e lembrar que o seu título ele tem que ser bastante interessante para poder provocar a curiosidade dos leitores. Coloque imagens e legendas também, para que o seu texto fique bastante curioso, tá bom? Então, gente, depois que vocês fizerem essa produção, tirem uma foto, caprichem nas letras, caprichem nas escolhas das imagens, nas cores e enviem tudo para mim, tá bom? Estou aguardando a todos. Tchau, gente!